Graças a Deus que nos tem dado a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou aproveitar que a igreja está sobre os pés e pedir que abram as vossas Bíblias no Novo Testamento, na Epístola de Tito, capítulo 2 e versículo 13. Louvo a Deus por esta rica oportunidade, também ao meu pastor presidente, pastor Osmar José da Silva, também meu pastor vice-presidente, pastor Osmar Goulart. Sou oriundo do estado da Bahia e desde que cheguei aqui tenho sido bem tratado pelo ministério, de modo que sou muito grato por tudo que fizeram em meu favor. Louvo a Deus também pela vida do pastor Marcelo Sintra, que é um amigo e tem sido um instrumento de Deus para nos abençoar também. Tito capítulo 2, versículo de número 13, está escrito: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. A igreja diz amém. Tomai o vosso assento. Acabamos de ler uma passagem bíblica na Epístola de Tito, uma passagem escatológica, uma passagem profética que nos traz muita esperança. O apóstolo Paulo, ele escreveu esta epístola a Tito, sendo este um supervisor de igrejas na ilha grega de Creta. E esta epístola, dentre outras doutrinas maravilhosas, como a doutrina da graça, ela fala-nos a respeito da maravilhosa esperança que é o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o encontro da igreja com o seu Salvador. Nós estamos vivendo dias próximos ao retorno de Cristo. A volta de Jesus se avizinha. Os homens correm de um lado para o outro em busca de muitas coisas, mas a igreja está escolhendo a melhor parte, que é buscar a Deus. Existem duas igrejas, e essa mensagem é antiga: a igreja que vai subir e a igreja que vai ficar, a igreja real e a igreja nominal. A igreja real, a igreja que vai subir, ela porta consigo algumas características. E eu gostaria de, em uma mensagem simples e objetiva, falar um pouco a respeito de algumas características da igreja que vai morar no céu. E a primeira característica da igreja que vai morar no céu é que é uma igreja que anda com Deus. É muito bom andar com homens de Deus, com mulheres de Deus. É muito bom ter uma boa companhia. E já diz o adágio que é melhor só do que mal acompanhado. Mas acima de tudo, a igreja de Jesus Cristo anda com Deus. No período patriarcal veterotestamentário, nós temos no livro de Gênesis, no capítulo 5 e versículo de número 24, a Bíblia nos relatando que Enoque andou com Deus e já não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O nome Enoque significa consagrado.
Aquele homem, ele viveu uma vida diante de Deus. Ele caminhou passo a passo com Deus. E ele foi tão longe na sua caminhada com Deus que não deu mais para voltar atrás. Deus para si o tomou para a glória celestial. Do mesmo jeito que você está caminhando na presença do Senhor, rumo às mansões celestiais, a qualquer instante você será tomado da terra. Você será levado para a glória celestial. Esta é a esperança da igreja. Nós temos e queremos que o governo nacional venha trazer mudanças e melhorias para a nossa nação. Mas a nossa maior esperança nós colocamos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele nunca frustrará os seus filhos. A igreja que vai morar no céu é uma igreja que anda com Deus. No mesmo livro de Gênesis, no mesmo período patriarcal, no capítulo de número 6, versículos 8 e 9, pela primeira vez na Bíblia Sagrada, encontramos o registro da palavra graça. A Bíblia diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era varão justo diante de Deus nas suas gerações. Noé andava com Deus, aleluia. O nome Noé significa descanso. Quem anda com Deus tem descanso. Quem anda com Deus tem problema? Tem. Porque enquanto vivermos nessa terra, estaremos sujeitos às intempéries desta vida. Porque desde que o pecado entrou no mundo, veio as consequências para os pecadores. Mas outra verdade é que quem anda com Deus tem característica de igreja que vai morar no céu, e Deus também lhe traz o descanso dos seus problemas. Essa noite se sinta descansado na presença do Senhor. Receba a paz que vem de Jesus Cristo. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele garantiu paz e descanso para aqueles que andam com Ele, aleluia. A Bíblia diz no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 11, que indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu, ele andava com o homem de Deus. Eliseu, ele andava com o profeta Elias, e ele andava também com Deus e tinha comunhão com Deus. E ele viu a glória se manifestar, porque quem anda com Deus, quem anda com o homem de Deus, verá a glória de Deus se manifestar. Nessa noite nós estamos numa reunião dos filhos de Deus, daqueles que andam com Deus, e nós já vimos aqui testemunhos maravilhosos do Deus que é vivo, que é verdadeiro, que é todo poderoso e que intervém na vida dos seus filhos. Você que ouviu o testemunho essa noite, tem providência de Deus para ti também. Deus vai entrar na tua causa também. Deus vai entrar e operar no meio da tua família também. Tem resposta de Deus para ti essa noite, porque você anda com Deus, aleluia. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 4, versículos 18, 19 e 20, que Jesus, ele avista os irmãos André e Simão, que veio a ser chamado Pedro, e ele disse: vinde após mim, que vos farei pescadores de homens. E eles deixaram as suas redes e o seguiram. Eles abraçaram o maior projeto que possa existir. Seguir a Jesus é o maior projeto que pode existir na vida do homem e da mulher. Você tem um projeto de fazer uma faculdade, ou já está fazendo, e Deus vai te abençoar. Você tem um projeto talvez de ter uma empresa, ou já tem, Deus vai te abençoar. Você tem um projeto de construir uma casa, Deus vai te abençoar.
há muitos projetos que possamos ter, mas o maior projeto na vida que temos é seguir a Jesus, porque esta é uma característica da igreja que vai morar no céu. E Jesus está aqui nessa noite. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Você veio até aqui seguindo a Jesus. Jesus está aqui contigo. Ele está falando contigo. Ele está se revelando para você, porque quando você caminha com Ele, você vai contemplando as maravilhas que Ele faz, e você vai ouvindo a sua voz. Gálatas 5, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele escreveu: andeis no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Agora, o projeto é maravilhoso e o desafio é grande, porque andar com Deus não é de qualquer jeito. Andar com Deus não é do jeito que eu acho, do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, mas é segundo esta palavra. Aleluia! Andar com Deus é andar em santificação, é ser separado para morar no céu. O Senhor, Ele está retornando, e Ele tem um povo que está caminhando na terra, um povo que até enfrenta obstáculo, mas a mão dele faz com que este povo ultrapasse os obstáculos. Um povo que até pode surgir o mar na frente, mas a sua mão afasta as águas, e eles caminham com o seu pé em terra seca, e no outro lado canta o hino da vitória. Andar com Deus, este é o desafio. Jesus Cristo disse em Lucas 9, versículo 62, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Você já aceitou o desafio? No dia que você ouviu o evangelho, você levantou a tua mão e disse: eis-me aqui, Senhor, eu vou caminhar com o Senhor, eu vou até o fim. Então, quando as provações vierem, quando as lutas se intensificarem, não pense em voltar atrás, mas prossiga na tua caminhada, porque você tem característica de quem vai morar no céu. Você é a igreja de Jesus Cristo, você caminha na presença do Senhor, você não está desprotegido, porque da mesma forma que Josué, como capitão do exército de Israel, liderou a caminhada de Israel para entrar na terra de Canaã, a Canaã terrestre, Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele é o nosso general de guerra, Ele está à frente do seu exército, que é a igreja, e Ele vai nos encaminhando para entrar na Canaã celestial. E eu sei que você está ansioso por aquele grande dia que está por vir. Eu sei que há um desejo no teu coração. Às vezes você pode até pensar ou dizer: por que Jesus não volta logo? Tantas coisas acontecendo, e este mundo vai de mal a pior. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, falou-nos profeticamente a respeito dos tempos trabalhosos que haveria de vir. E nós temos vivido este tempo. Porque Jesus não volta logo? Ainda tem alguém da tua família que Ele vai salvar. Ainda tem alguém na tua vizinhança que Ele vai salvar. Você ainda vai ver resposta de Deus para a tua oração, e o nome dEle vai ser glorificado. Característica da igreja que vai morar no céu. Outra característica fortíssima da igreja que vai morar no céu é que é uma igreja que busca o Espírito Santo. Aí você pode pensar e refletir nesse instante: mas eu tenho o Espírito Santo? Claro que tem, porque não há salvo em Cristo Jesus que tenha o seu nome escrito no livro da vida, que não tenha consigo
a habitação do Espírito Santo. Mas quando Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, ele estava se referindo a crentes, a irmãos que congregavam ali na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade carregada espiritualmente. Ali havia o templo dedicado à deusa Diana ou Ártemis dos Efésios. Ali era uma cidade marítima de um grande fluxo comercial, e os navios aportavam na cidade de Éfeso, que era a grande cidade da Ásia Menor, e ali a idolatria era terrível naquele lugar. E o apóstolo Paulo, ele começa a falar na sua carta a respeito das grandes doutrinas e do privilégio que nós temos em Cristo Jesus, que a igreja está nas regiões celestiais em Cristo. Mas no final da carta ele parte para a questão prática, que é a batalha espiritual. No capítulo 6 e versículo 10 ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele fala-nos que nós precisamos ter o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, calçados os pés com as sandálias da preparação do evangelho da paz, tendo o escudo da fé, a espada do Espírito. Mas ele já tinha dito: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo, mas você pode receber ainda mais dele, mas você pode ainda ter ainda mais dele. A Bíblia diz no livro de Levítico, capítulo 6 e versículo de número 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Era um dever dos levitas manterem o fogo aceso no altar em Israel. Quando era o nascer do sol e também o pôr do sol, eles precisavam remover as cinzas e então renovar ali a lenha no altar para que o fogo continuasse aceso. A Bíblia nos diz no livro de Provérbios, capítulo 26 e versículo de número 20, que não havendo lenha o fogo se apaga. E nós entendemos espiritualmente que a lenha é a oração. Não adianta querer ser cheio do Espírito Santo se não intensificar uma vida devocional de oração. A igreja desses últimos dias precisa orar mais, precisa retornar ao jardim da oração, para que o Espírito Santo venha ainda mais. Deus já tem derramado do Espírito Santo, tem derramado do Espírito Santo. Você já é habitado pelo Espírito Santo, é habitado pelo Espírito Santo, mas Deus ainda quer mandar mais do Espírito Santo sobre a tua vida. E se você quer receber mais do Espírito Santo, vamos orar mais, vamos orar mais, vamos orar mais, vamos orar mais. A oração era destaque na teologia prática paulina. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Romanos capítulo 12, versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios capítulo 6, versículo de número 18: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Colossenses capítulo 4, versículo 2: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios capítulo 3, versículo 14: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a tua causa nessa noite? Coloque agora diante do Senhor, porque a resposta está vindo. Igreja que vai morar no céu, vai sendo cheio, vai recebendo e sendo cheio, 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 cheio do Espírito Santo essa noite, porque os céus estão abertos sobre a tua vida neste lugar. Você que chegou aqui, que já fez a tua oração e ainda está orando nesse exato momento, tem crentes aqui que estão orando aí, ó. Tem crentes aqui que estão nos bancos orando e pedindo: manda mais, Senhor, eu quero ser mais cheio, eu quero ser mais cheio. Então receba o que Ele tem para te dar essa noite.
Xandava sobre conde canta lamaia, sobre anda lamaia. Nós estamos no lugar da benção, igreja de Jesus Cristo. Característica da igreja que vai morar no céu: ela busca o Espírito Santo. Em outras palavras, mantém o fogo aceso. Jesus, que era Jesus, que não tinha pecado, que não cometeu pecado, que certa vez disse: quem de vós me convence de pecado? E ninguém pôde apontar para ele. Ele que era puro e perfeito, orava. Por que é que nós, falhos e pecadores, não vamos orar? A Bíblia diz que Jesus, ele se retirava para locais desertos e orava. A Bíblia diz que Jesus, ele ia para o Monte das Oliveiras e orava. Jesus Cristo ensinou a respeito da oração. Em Mateus 26:41, ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em Marcos 13:33, ele também disse: olhai, vigiai e orai. Jesus orou e ensinou sobre a oração, porque ele sabia da importância da oração. Característica da igreja que vai morar no céu é a igreja que ora. E quando a igreja ora, os milagres começam a acontecer. E quando a igreja ora, as coisas extraordinárias começam a acontecer. E quando a igreja ora, os dons espirituais começam a se manifestar. Porque o profeta Joel já profetizou por volta de 8 séculos antes de Cristo, no capítulo 2, versículos 28 e 29. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até mesmo sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Deus, ele quer te usar em profecia. Deus, ele quer te dar sonho profético. Deus, ele quer te mostrar visão. Deus ainda é Deus do sobrenatural no meio da sua igreja. Oh, aleluia! Você está pensando que o que Deus tem para você na tua vida espiritual é só o que você está vivendo? Você está totalmente enganado. Às vezes nós estamos nos debatendo espiritualmente em uma pocinha d'água, e Deus, ele está nos chamando para mergulharmos no oceano do Espírito. Rimantorava seconde la maia. Aleluia! Característica da igreja que vai morar no céu: busca o Espírito Santo. Isaías 32, versículo 15: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se transforme em um campo fértil, e o campo fértil seja reputado por um bosque. Está sentindo sequidão aí na tua vida espiritual? Eu te dou um conselho essa noite com base na palavra de Deus: passe a orar mais, passe a orar mais, porque processualmente, gradativamente, você vai sentindo a diferença na tua vida espiritual. E o que era sequidão, agora começa a nascer alguma coisa, e vai crescendo, e crescendo, vai frutificando, e em tudo isso o nome do Senhor vai sendo glorificado. Características da igreja que vai morar no céu: busca o Espírito Santo. No livro histórico, apostólico e pneumatológico de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o único escritor não judeu da Bíblia Sagrada, Lucas escreveu o livro de Atos, e ele, na sua narrativa, nos mostra algo interessante. Porque o profeta Joel já tinha profetizado. Jesus, ele tinha confirmado que estava indo para o Pai, mas que haveria de enviar o outro Consolador. E os irmãos, entendendo isto, porque ouviram de Jesus, eles passam a orar no cenáculo. Eles se reúnem para orar. E a Bíblia é taxativa, na Almeida Corrigida Fiel, diz que eles estavam ali
de modo comum em oração. No livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4, está escrito que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós já temos ouvido línguas estranhas aqui essa noite. O Espírito Santo já tem descido, porque aqui há um povo que caminha com Deus, aqui é um povo que ora, e por isso tem característica de igreja que vai morar no céu, e por isso tem vivido a palavra. Aleluia! Outra característica da igreja que vai morar no céu: primeiro, que ela anda com Deus. Segundo, que ela busca o Espírito Santo. E terceiro, que ela aguarda o Senhor Jesus Cristo. Nós lemos aqui nessa noite no capítulo de número 2 e o versículo de número 13 da epístola a Tito: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Para quem nega a doutrina bíblica e ortodoxa da divindade de Cristo, a palavra do Senhor nos diz que Ele é grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Sim, nós temos essa esperança de aguardar, de esperar o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos uma vida natural para ser vivida? Temos, mas a nossa prioridade não é a nossa vida natural. A nossa prioridade é a nossa vida espiritual. Vocês ouviram homens de Deus essa noite falando aqui a respeito de pessoas que estavam com problemas sérios nas suas vidas materiais. Por quê? Porque a raiz está na vida espiritual. Dentro da antropologia bíblica é nos ensinado que o homem tem várias áreas na sua vida: a área conjugal, a área sentimental, a área material, a área espiritual. A espiritual está em primeiro plano, porque se não estiver bem na nossa vida espiritual, nada adiantará estar bem em todas as outras áreas, porque foi Jesus quem ensinou: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? E Jesus também ensinou: buscai antes o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, igreja que vai morar no céu, ela tem a sua vida natural, ela trabalha, ela estuda, ela tem os seus relacionamentos familiares e de amizades, mas sabe, tem consciência que em primeiro lugar em suas vidas está a sua vida espiritual. Ela está esperando Jesus, ela está aguardando Jesus, e ela tem essa esperança. Pode até se entristecer por causa das intempéries da vida, mas a tristeza não é o suficiente para fazer com que venha desmoronar e desistir de tudo, porque o Espírito Santo renova as esperanças de que a qualquer instante nós vamos morar no céu. Dentro do Antigo Testamento nós temos algumas doutrinas ainda se clarificando, um pouco meio que obscurecidas, como por exemplo a doutrina da ressurreição. Não temos de modo claro como temos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, mas há alguns vislumbres. Por exemplo, Jó capítulo 14, versículo 14, o patriarca Jó faz esta indagação: morrendo pois o homem tornará a viver? Aí o Espírito Santo vem e lhes traz uma revelação no capítulo 17,
19, versículo 25: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A doutrina da ressurreição começa a ser construída na Bíblia. E o Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 12, versículo 24, ele disse: o grão de trigo caindo sobre a terra e não morrer, fica ele só, mas morrendo produz muitos frutos. Jesus morreu na cruz e os frutos da sua morte estão aqui nessa noite também. Somos nós, frutos da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque a igreja ela foi fundada com o sangue de Cristo na cruz do Calvário. E o Senhor Jesus Cristo, ele disse no mesmo capítulo 12, versículo 32: quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. A palavra levantado no grego é anástasis, que significa a ressurreição, por meio e poder da ressurreição de Jesus Cristo. Porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 está escrito que ele é a primícia dos que dormem. Jesus foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos, e na força da sua ressurreição a igreja será ressuscitada. Os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos serão transladados para a glória celestial. Nós temos essa esperança. Nós somos a igreja que vai morar no céu. Temos essa característica, a esperança do retorno de Jesus Cristo. Isso não é um conto de carochinha, isso não é um produto de pensamento de crentes, não, é Bíblia, é Bíblia, está na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a seguir, ele escreveu aos crentes em Tessalônica: não quero, porém, irmãos, que vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que os que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Dissemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos de modo nenhum precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e nós seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se coloque sobre os teus pés nessa noite, porque estaremos orando. As características da igreja que vai morar no céu: é a igreja que anda com Deus, é a igreja que busca o Espírito Santo, e é a igreja que aguarda Jesus Cristo. Andei calavassori candalamaia. Vai orando aí, crente. Vai orando aí. Vai orando aí, igreja de Jesus Cristo. Porque o Senhor, ele se manifesta por meio da sua palavra. Eu não sou pregador de reteté, eu sou pregador de Bíblia. E se você é crente, você vai sair daqui alimentado essa noite, como tem saído outras noites também. Porque a palavra de Deus não é palavra do homem. Jesus Cristo vai buscar a sua igreja, e isso pode acontecer até mesmo antes de finalizar este culto. Mas vai acontecer, pode ser amanhã, pode ser no mês que vem, qualquer instante. Nós estamos esperando. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus Cristo vai voltar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, oh, aleluia! Na tua presença estamos. Olha aí o teu povo, meu Deus, que o Senhor comprou com teu sangue, que te serve, que te adora neste lugar que o Senhor preparou. Meu Deus, colocamos diante de tuas mãos, oh Pai eterno, todo o teu povo, a tua igreja, que não parou, mas continua caminhando, porque o Senhor nos dá força. Tem pessoas que trabalharam hoje o dia inteiro pela força da carne e não conseguiria vir aqui essa noite, mas pelo poder do Espírito está aqui, já está recebendo para sair diferente, porque Jesus Cristo faz a obra completa na tua vida. Que Deus continue abençoando a sua igreja, em nome de Jesus.
Como é bom poder andar com Deus. Como é bom poder andar com Deus. Os meus passos guiará e com Ele vou morar. Como é bom poder andar com Deus. Amém? Como é maravilhoso poder andar com Deus. E Deus falou, né, com Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Se nós queremos ir para o céu, queremos ser abençoados pelo Senhor, precisamos andar com Deus. E eu quero perguntar entre nós aqui se há alguém que queira andar com Deus, que queira entregar a sua vida para o Senhor. Me dê um sinal assim, levante a sua mão. Onde está uma senhora, um senhor, uma jovem, um jovem que queira tomar a sua decisão de entregar a sua vida com Deus, de andar com Deus. Quando o pregador estava transmitindo, eu lembrei, estava pensando, interessante que o dia em que eu tomei a decisão de entregar a minha vida para Deus, 5 horas depois eu não estava na mesma situação. Eu tinha tomado banho, porque eu era andarilho, né? Já tinha me alimentado. Antes de 24 horas, andando com Deus, já estava empregado. E o Senhor nos abençoou de uma forma maravilhosa. Tem alguém que queira entregar a sua vida para Deus? Se não tem, que Deus o abençoe. Eu convido os irmãos para se assentar mais um minutinho e nós vamos ouvir o Vandão, que eu chamo o Vandão, louvando e glorificando o nome do Senhor, terminando este culto abençoado em o nome de Jesus. Para sermos abençoados, precisamos andar com Deus. Precisamos estar junto com Jesus. Precisamos estar na sua presença, tendo uma vida de santificação. Aí sim, tudo é abençoado. Glória a Deus. Quero completar as mãos com a Santa Paz do Senhor. Cadê o back vocal para ajudar aqui? Eu vou cantar aquele de sempre, viu, irmão? Outro dia eu passei na cidade, olha lá, irmão, morte e choro. Eu falei, meu Deus do céu. Aleluia. Dó maior, varão. Você já está ligado no céu. Fica sossegado, viu, irmão? Haverá um dia que não vai ter morte e choro. Quem sabe você passou o dia aflito, mas Jesus te trouxe aqui nesta noite para renovar as suas forças. Fica tranquilo, o nosso Deus é o dono do ouro, o dono da prata. Ele é o médico dos médicos, doutor dos doutores. Aleluia. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Cante. Nunca mais tristeza e dor. Aleluia. Nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Encha o pulmão e cante. Não haverá mais noite ali,
Eu creio, aleluia, e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão à sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. Desaspe seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Oh glória, nunca mais você vai chorar. Estaremos ao lado do Pai, aleluia. Ebidaramante oderaçais. Seja curado aí nesta noite. Ebidas, uia, seui, aleluia. Ei, gara subidácia, aleluia, ebidácia, aleluia. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, glória, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Encha o pulmão e cante, aleluia. Além do rio azul. Aplauda Jesus que Ele merece. Oh glória, aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pés, irmãos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Preste atenção. Mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como herança, e Ele lhes concederá descanso de todos os inimigos que os cercam, para que vocês vivam em segurança. Deus tem uma terra prometida para você, meu irmão. Aqui é passageiro.
o inimigo da doença, o inimigo da escassez, o inimigo que te cerca, isso é passageiro. Deus tem um além do Jordão, além do Rio Azul, para você morar. Permanece firme no Senhor, não arreda o pé, não desista, como foi pregado hoje, continua em oração, porque o Senhor tem o melhor para você. Graças a Deus, agradecendo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, os que nos acompanharam de casa também, os nossos pastores que aqui tiveram, todos eles, pastor Abraão também, pastor Marcelo Sintra, pastor Kennedy. Leva um abraço lá para os irmãos da Nova Capão e de toda a Capão Bonito, nossos irmãos que lá estão e obreiros servindo a Deus. Que Deus continue abençoando a todos, a cada um, os irmãos que cooperam aqui na música, aqui no louvor, aqui na mídia, no áudio, no vídeo, nas câmeras, nas transmissões, na diaconia, todos os irmãos que cooperam na obra do Senhor. Nós vamos orar, pedindo que Deus nos leve agora todos debaixo da sua santa e gloriosa paz. Irmão Wander, continua cantando, viu? É igual o testemunho do pastor João dos rins. Continua louvando a Deus com aquilo que Deus colocar no seu coração, porque quando Ele coloca no coração, Ele nos usa como ferramenta para abençoar e levar a sua palavra. Graças a Deus a todos os irmãos. Vamos orar, pedindo que Deus nos leve a todos em paz. Pastor Edgar, venha ao microfone, levante a sua voz em oração a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, nós te louvamos, Senhor. Que maravilha é estar na tua casa para louvar ao teu nome e para oferecer adoração ao teu santo nome, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor falou conosco, o Senhor nos renovou, o Senhor derramou da tua presença sobre nós. E eu tenho certeza que todos saímos daqui, Senhor, renovados, Senhor, pelo teu poder, pelo poder que há na tua palavra. Senhor, continua abençoando a tua igreja, continua abençoando o teu povo, Senhor, e leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, ó Senhor, e que chegando lá, Pai, possamos encontrar tudo em paz, Senhor. Muito obrigado por tudo, assim oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o doce, sublime, insondável, inexplicável e eterno amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Vão em paz, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus. Tudo que tem sido
Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.